Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Meu nome é Felipe e hoje nós estamos aqui em parceria com a INTE para falar para vocês um pouquinho mais sobre o tão famoso Setembro Amarelo, principalmente sobre esse momento aí onde a gente coloca a nossa atenção um pouquinho mais voltada para a saúde mental. E a INTE, a Inteligência em Saúde e Benefícios Corporativos, está aqui hoje para trazer para vocês não só informações, mas também dicas e sugestões de como é que a gente pode implementar uma boa cultura associada à preservação e manejo da saúde mental. E, para isso, nada melhor do que a Virgínia, psicóloga, formada aqui na Universidade de Brasília, para falar com a gente um pouquinho sobre isso. Virgínia, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Espero que nos próximos minutos aí a gente, acima de tudo, se divirta bastante. Eu que agradeço, Felipe. É sempre um prazer dialogar com você. Então, tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, para começar, primeiro a gente agradece o tempo de vocês aqui, a oportunidade de estar compartilhando esse tempo com vocês para um assunto tão sensível, tá? Então, vamos começar entendendo um pouquinho aí do que se trata essa saúde mental. O que a gente pode entender aqui, doutora Virgínia, como sendo a saúde mental? O que ela abrange dentro do que a gente entende do ser humano, da sociedade, das nossas nuances? Quando a gente fala em saúde, a gente já está falando de alguma coisa ampla. O conceito de saúde, principalmente antes da Segunda Guerra, ele era muito ligado à ausência de doenças. Estar saudável significa que eu não estou doente. Depois a gente teve um conjunto enorme de acontecimentos históricos, pensamentos filosóficos, que a gente começou a ver, não, saúde é muito mais do que não ter doença. A saúde, ela necessariamente hoje, ela está ligada a um todo de bem-estar. Não é um estado perfeito, mas é o melhor que você consegue viver em todas as dimensões do ser humano. Então, sim, tem um aspecto físico, tem um aspecto emocional, tem aspectos relacionais, sociais, comunitários, empresariais, de nação, de mundo. Então, hoje, quando você fala de promoção de saúde, você está falando em minimizar riscos de saúde, minimizar esses fatores de riscos, você está falando em melhorar os fatores protetivos de saúde, você está falando em manter-se o mais saudável possível em todas as dimensões do ser humano. Não é possível uma saúde perfeita, mas também você não tem eu estou totalmente doente ou totalmente saudável. O ser humano é um pouco mais complexo que isso. Então, sim, é uma, é algo que envolve todos nós, individualmente, coletivamente, profissionais de saúde, empresas, vizinhos, comunidades e todo mundo que está querendo promover uma vida melhor, promover um mundo melhor. Virginia, interessante a sua fala, até porque eu também venho desse lugar de observar como a gente tem muitos preconceitos e preconcepções associadas ao o que é estar saudável, e aí, quando a gente fala de não resumir-se só e única e exclusivamente ao conceito de não ter nenhuma doença, né, mas ter esse quase que completo bem-estar, né, físico, mental, social, que é o que a OMS traz para a gente, né, chega a parecer até um pouco tanto utópico, né, parece até um lugar quase que impossível a gente ser completamente saudável, segundo a OMS. Mas é interessante, que me chama muita atenção, é sobre a gente trabalhar com fatores protetivos, sobre fazer o melhor que a gente consegue dentro das condições que estão pré-estabelecidas para a gente. Então, acho que os dois sistemas que ancoram muito a nossa percepção, e aí me chama muita atenção quando a gente fala sobre o ambiente, né? Então, qual que é o papel que a gente tem hoje de um ambiente, seja familiar, seja corporativo, seja sociedade, né? Promovendo ou piorando, né? Qual que é o poder que a gente tem aí? Não em números, mas como é que é essa influência, doutora Virginia?
Felipe, assim, a gente tem, quando você fala de ambiente, você vai desde um fator que o Ministério da Saúde já vem falando há alguns anos, que é da ambiência, que são as estruturas, os móveis, a forma de você estar no trabalho, toda a limpeza do ambiente, a forma organizada de estar no ambiente, como também um ambiente relacional, um ambiente também, já que nós estamos em termos de empresa, esse ambiente empresarial. Você pode ter um ambiente limpo, organizado, bem distribuído, e as relações serem péssimas. Você pode ter um ambiente limpo, organizado, você tem ali boas relações, mas você está trabalhando sob um tipo de pressão na equipe que torna aquilo ali muito pouco saudável. Então, quando você fala de criar um ambiente protetivo da saúde, não está querendo dizer que tudo vai ser lindo, maravilhoso, fofo, perfeito. Está querendo dizer que todo mundo, em vários âmbitos, nós vamos ficar atentos a passarmos pelas coisas, fazermos as coisas juntos da melhor forma possível, apoio mútuo e um conjunto de elementos que estão na cultura das empresas, na cultura das instituições, que são, sim, promotoras de saúde. Não significa que, eu estou aqui trabalhando, é tudo fácil, é tudo bom, é tudo coisa, tudo... Não, não necessariamente. Às vezes os trabalhos são bem pesados, né? Uhum. Meus anos de hospital, o hospital é um ambiente pesado. E a gente tem condição de fazer um trabalho ali em que você sabe que você está trabalhando junto, você sabe que você está fazendo o melhor possível, e sim ter um ambiente relacional, um ambiente que possa ser cultivado de uma maneira saudável. Para isso, a gente tem que voltar para o básico. Uhum. Isso aí. Até a gente estava falando, né, Felipe? Assim, isso é muito caro de fazer. Não, não é caro. Volta para o básico. Volta lá para as questões ligadas à gentileza, à assertividade, a uma comunicação clara. E esses elementos que tornam o ambiente, que a gente chama ambientes protetivos e promotores de saúde. Doutora Virginia, achei interessante porque a gente já volta no que é básico, né, em relação à promoção da saúde, mas queria fazer um parênteses, porque vira e mexe, sai na Forbes, sai nessas revistas que são mais, assim, famosas. Desculpa, pessoal, da relação principalmente que a gente tem hoje, de um ambiente arrumado, vamos dizer assim, com uma boa saúde mental. Vira e mexe, sabe assim, pessoas que arrumam a cama, mantêm a sua casa limpa, ou que limpam a casa, isso promove um maior bem-estar. E aí de início, eu achava um pouco tanto quanto Uhum. clichê, enfim, que não fazia muito sentido. Eu falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguns artigos que trazem isso. E por mais interessante que seja, olha como é que, e aí há comprovação científica que ambientes mais organizados não têm uma relação necessariamente direta e positiva, porque é organizado, tem saúde mental, mas que traz uma sensação mental de maior organização, de melhor organização, um pouco mais de calma. Então, eu fiquei impressionado com essa informação de que um ambiente mais organizado, como, por exemplo, a sua casa, né, arrumar a cama, arrumar a sua casa, te auxilia, de uma certa maneira, a manter um bom estado de saúde mental. Achei muito curioso isso. Achei legal compartilhar com o pessoal. Arrumar a casa, arrumar a mesa, arrumar a coisa. Nota, não é que tudo tenha que ficar perfeito. É você ter ali um nível de organização que funcione para Uhum. as coisas. Então, assim, você. é, é, Hoje, por exemplo, você tem pesquisas que mostram. Eu vou falar do ambiente hospitalar, que é uma coisa que eu conheço bem, né? Então, eles já fizeram testes em que
quartos, e leitos, né, quartos hospitalares, em que tem plantas, por exemplo, você conseguiu de uma maneira estatisticamente, eles mostraram estatisticamente que esses quartos que têm plantas, têm uma ambiência mais agradável, mais colorida, diminui o tempo de internação. Diminuição de tempo de internação é o tudo que se quer hoje em termos hospitalares, né? Então, assim, então tudo tem que ser perfeitinho. Gente, esquece essa questão do perfeito, porque isso amarra a pessoa em algo que é inviável, é impossível. Nós estamos falando do básico. Nós estamos falando de você se achar na sua mesa. A gente está falando de você saber no ambiente onde estão as coisas, de você saber, por exemplo, numa empresa a quem se dirigir para qual assunto. Isso também é ambiência. De você saber você saber se localizar ali, você conhecer tudo aquilo que está ali. E é claro, o básico de higiene, por exemplo, ter água disponível, ter banheiro disponível, coisas assim que a gente não fala muito, mas às vezes falta, né? Ter algum Uhum. conforto ambiental, temperatura, luminosidade, isso a gente está falando de ambientes que promovem saúde, né? É interessante ressaltar, né, doutora Virginia, o quanto que a saúde mental pode ser impactada por fatores externos, não única e exclusivamente, mas quanto eu fiz questão de trazer esses exemplos para que quem está assistindo, seja gestor, seja o colaborador, quem quer que esteja aqui com a gente, tenha percepção de que são várias frentes de atuação para que a gente possa promover uma melhor qualidade de saúde mental. Às vezes a gente restringe muito ou pensa muito que é uma única opção, né? Como, por exemplo, eu trago do exercício físico. A gente sempre ouve o médico falando, vá para a musculação. É como se fosse a única opção dentro da imensa variedade que é promover saúde física, né? Então, a mesma coisa eu penso em relação à saúde mental, questões básicas, né, como o posicionamento das mesas, logística do espaço, distribuição dos móveis, luminosidade, né? Esse da planta, então, assim, inclusive, te confortando em relação à parte corporativa, eles fizeram a mesma coisa também, avaliaram funcionários que tinham a janela voltada para a mata, só a janela, não era nem folha dentro da sala, né? Nem verde, não era planta, eles tinham uma visão voltada para a mata, e outros não tinham. Eles avaliaram que o nível de estresse percebido era maior nas pessoas que não tinham essa visualização em relação às questões do verde. Então, a gente já sabe que exposição Uhum. à natureza é fator predominante também para a diminuição de fatores de estresse. Então, eu acho que já de pronto a gente pensar um pouco que a saúde mental ela atua em várias frentes, pode ser muito bem impactada e vale a pena a gente já pensar minimamente como está a distribuição do nosso espaço, da nossa casa, da nossa estação de trabalho. Acho que um ponto muito importante também, doutora Virginia, sobre eu sei a quem recorrer, eu sei com quem falo, eu sei quem é responsável pelo quê, né? Quem aí nunca ficou irritado procurando uma coisa em casa e não achava? Eu acho que é a mesma, o maior exemplo disso, estou procurando uma coisa e não acho, que raiva. Né? Então a gente imagina isso em vários níveis físicos, de comunicação, né, de questões mais pontuais. Então, a organização também, a gestão, a boa governança de uma empresa faz com que também a gente tenha menor fatores de estresse associados a esse ambiente que a gente está falando mais especificamente corporativo. Mas eu queria te perguntar um pouquinho mais já, doutora Virginia, o que é essa base? O que a gente pode entender sobre questões básicas para que a gente possa trabalhar um mínimo de saúde mental, promovendo, criando um fator protetivo? Quando a gente fala do básico, e por isso que eu dou tanta ênfase a esse básico, Felipe, é que coisas que foram se perdendo com o tempo. Por exemplo, escutar o colega, escutar aquela pessoa. Você hoje, por exemplo, eu faço capacitações de escuta.
para profissionais de saúde, para eles aprenderem a escutar alguém que está diante deles falando. Porque nós, como profissionais, nós sabemos de tudo, nós somos maravilhosos. Você começa a falar, eu já sei o que você quer. Tá, mas diante de você tem uma pessoa que quer falar algo. E isso é não só para profissionais de saúde, em todas as instâncias. Assim, quando alguém começa a falar, você, já sei o que você está falando. É isso, pronto, próximo. Isso muitas vezes é visto como eficiência, e não é. Isso é uma interrupção, isso é um descaso. Então, a gente não tem mais, ou a gente diminuiu muito, e a gente precisa voltar para aquela conversa um a um, para a pessoa escutar um ao outro, compreender um ao outro. Como é que é esse escutar? É você de fato ter, a gente fala que precisa ter curiosidade, né? Puxa, essa pessoa está aqui, está diante de mim, me falando uma questão de trabalho, uma questão, coisa, ela está. É claro que eu estou montando, estou organizando o pensamento dela aqui comigo. Mas o que que essa pessoa está me dizendo? Tem alguma angústia aí? Tem algum desejo aí no que ela fala? Ela está tão preocupada com essa questão, ela está tão preocupada com esse fluxo de trabalho, né? Então é o fluxo de trabalho que está travando ali. O que que é que de fato essa pessoa está querendo? Mas tem muitas interpretações, sabe? O- Uhum. é, Você ter ali, é, pede licencinha para o celular, 2 minutinhos, para você estar ali. Quer dizer, você minimiza os fatores distrativos, você se coloca diante da pessoa, você mantém um contato visual, não é aquele contato visual assim, mas um contato visual naturalizado, e você tem uma disposição de compreensão para essa pessoa. Esses são os elementos que a gente chama de escuta. Então, assim, sim, promover isso, promover momentos de escuta. É, eu já vi assim, vamos, hoje eu quero escutar a minha equipe. Foi todo mundo para lá, foi. Aí a equipe fala, olha, eu considero que nós temos um gargalo. Não é esse gargalo, não sei o quê, porque você não compreendeu nada, porque... A pessoa, tá. Olha, eu acho que a gente poderia melhorar se a gente... Ele não vai inverter coisa nenhuma. Não. Você está escutando? Ou você está esperando a vírgula para entrar e se defender, sabe? Tá Tem um, muito reativo, né? eu tenho experiência muito boa que ao final de cada disciplina, né, de realmente escutar os estudantes que acabaram de fazer aquela disciplina e deles fazerem sugestões. Então, eu falo, ó, essas sugestões, a próxima turma que vai se beneficiar. E eu levo muito a sério o que eles estão falando, e isso de fato aperfeiçoa, né? Às vezes é impossível? Pode ser, mas boa parte das vezes é viável essa escuta. E por isso, aí, né, Felipe, aquilo que a gente estava falando, da escuta ser um fator preventivo de saúde mental, né? Com certeza. Acho que tem um espaço que eu vejo dentro da parte corporativa, principalmente, que são os canais. Existe um canal de uma ouvidoria para que você faça denúncias anônimas, para que você faça, né, reporte questões. Mas de que maneira esse canal realmente aproxima o colaborador dessa empresa, de que maneira ele faz com que o colaborador sinta-se olhado, acolhido, ouvido. Eu entendo que quando existem questões legais aqui de ética que precisam ser estabelecidas, mas talvez elas fiquem muito reduzidas a esses canais, como se não fosse mais necessário esse ponto de contato, né? Então é sempre, primeiro, muito comum visões hierárquicas muito forte, né? Então, muito medo de expor suas opiniões e sofrer perseguições. Só que o único caminho, né, que é bem estabelecido, mais comum, é a ouvidoria, denúncia anônima.
quando na verdade a pessoa não quer ser anônima na maioria das vezes, ela quer ser vista, ela quer poder expor com liberdade, com escuta, e isso conforta. Às vezes o problema se resolve só dela ser ouvida, né? E muitas vezes aí abrem chamadas, as pessoas são compartilhadas, é investigado. Sei que algumas questões, como por exemplo, né, de assédio, são mais sensíveis, mas existem questões que são mais simples e que poderiam ser compartilhadas de maneira mais frequente, com mais abertura, com mais exposição, no sentido de criar ambientes seguros. E eu acho que quando você fala da espaço físico, é um bom exemplo aqui. Não acho que seja na mesa de estação de trabalho, né? Precisa existir um lugar físico também que as pessoas se sintam mais confortáveis e mais abertas a poder falar sobre essas questões. Então, acho que a gente começa já trazendo um pouquinho aqui um dos grandes problemas hoje associados ao Setembro Amarelo, a gente está falando sobre prevenção do suicídio, que é as questões mais silenciosas. Eu vi uma campanha muito interessante, Virginia, que é mostrando uma linha cronológica de uma pessoa que, infelizmente, né, acometeu, teve o suicídio como parte da vida dela, e mostra que até um dia antes, 2 horas antes, ela estava feliz, tirando foto, feliz na foto. Então, ele mostra que foram vários eventos em que, para quem olha de fora, parece que a pessoa está super bem e não tem nenhum problema ali. Então, eu acho que a escuta é um ponto super importante para a gente até trazer com mais evidência agora a questão do combate e prevenção ao suicídio, que está associada às questões silenciosas, assim como a depressão, assim como uma ansiedade, talvez eu acho que não tanto, que é mais aparente, mas a depressão, principalmente, também, ela costuma ser mais silenciosa, né? Então, como é que a gente pode começar pensando nessas políticas, doutora Virginia, pensando em diminuir esse espaço de silêncio, sabe? Prevenindo, criando... todos nós somos responsáveis sobre essas questões, sabe? Tem os colegas normalmente sabem quem é que está mais esquisito, quem é que está mais irritadiço, quem é que está mais com baixa de humor, quem é que está meio, né? Isso aí os colegas sabem, os colegas observam. Isso são questões de saúde mental. A saúde mental, ela hoje tem uma luta muito grande, porque você falar o seguinte, olha, eu peguei um eu tô, eu peguei uma bactéria, estou aqui, eu estou em isolamento no hospital, eu estou tomando medicações assim, assim, nossa, não, coitado, né? Que coisa, foi contaminado, ai, que coisa, né? Agora, se você falar assim, olha, teve uma pessoa que ela se sentiu mal, estava com alguns pensamentos desadaptativos, coisa, e ela foi hospitalizada. Ah, pronto. Essa pessoa já é taxada de desequilibrada, de louca, gente, esses nomes a gente não usa, tá? Já a coisa já fica assim, nossa, será que ela tá bem? Então, assim, a gente aceita braço quebrado, mas a gente não aceita coração quebrado. A gente Uhum. aceita pessoas que estão sofrendo de acúmulo de gordura no fígado, mas a gente não aceita pessoas que estão sofrendo de acúmulo de sofrimento na alma. Então, parece que são duas categorias de sofrimento diferente, sendo que esses sofrimentos estão interconectados. Qualquer pessoa, desde que ser humano, você pode estar sujeito a um problema de saúde mental. Ah, tudo é depressão, agora é depressão, virou depressão, depressão. Eu concordo, o termo depressão ficou muito popularizado. Sentir tristeza é algo absolutamente do campo da normalidade. Quem não está se sentindo triste e meio impactado com algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, desculpa, mas você está meio fora de órbita. Então, assim, a gente vê algumas coisas,
aquilo entristece a gente, aquilo impacta a Uhum. gente. Puxa, e isso é absolutamente normal. Ficar triste é absolutamente normal. Você tem condições que te levam à tristeza. Isso não é depressão. Isso não é baixa de humor. A- é, Agora, quando isso se torna uma coisa que impacta de uma maneira significativa, vai levando a uma incapacitação nas relações ou na produção, quando isso vai chegando a uma qualidade de percepção do mundo ou uma quantidade muito pesada, essa pessoa pode, deve, precisa e tem como ser ajudada nisso aí. Ah, a pessoa teve uma perda muito grande, então é algo triste. Nós temos dia e noite, nós temos alegria e tristeza. Ficar triste com coisa triste, ficar alegre com coisas alegres é normal. Hoje todo mundo quer ficar só alegre, 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 alegre. Não, a gente tem coisas que entristecem mesmo. Eu via um pouco assim, a pessoa se está muito alegre, lá está toda alegre, né? Agora, se uma pessoa começa a chorar, nossa, vai todo mundo para lá, né? Como se, não, não chora, não, não chora. Como que não chora, rapaz? Chora sim. A É gente bom precisa chorar, Gui, é bom chorar. emoção. Então, Felipe, em síntese, a gente precisa começar a naturalizar essas coisas, a naturalizar esses estados, para poder identificar até quando esses estados estão é, saindo do estado de uma normalidade, de alguma coisa, não normalidade, uma coisa adaptativa, mas está entrando numa coisa destrutiva. Então, é muito importante criar espaços seguros, seguros. E essa palavra seguros aí, pode botar ela bem destacada, que significa que a pessoa, o que que é seguro? A pessoa vai ter sigilo, a pessoa vai ser acolhida, a pessoa vai ser escutada por alguém qualificado para aquilo não vai para a ficha funcional da pessoa, aquilo vai ter um encaminhamento adequado, porque senão é aquilo que você falou, sobrecarrega a ouvidoria e eles que se virem. A ouvidoria tem uma função própria, tem um papel próprio que é importantíssimo dentro da empresa, né? Mas tem também importante criar espaços de saúde seguros, porque senão vira a fofoca da empresa. Menino, você não sabe quem entrou na sala ali, não sei o que lembra. Fulano, quer dizer, a gente sabe que as empresas E são assim. mesmo, e mesmo online agora, né, Virginia, que antigamente era fofoca de corredor, hoje muita gente trabalhando no híbrido, ela está circulando pelo WhatsApp, né, pelos grupos do WhatsApp, né, e corre numa velocidade absurda. E desculpa assim até te interromper, mas acho que tem Não, duas coisas que me tá. chamam muita atenção. Primeiro, a gente estava junto naquela palestra com seu colega de profissão falando sobre o suicídio no Brasil. E Uhum, ele me chamou muita atenção que ele questionou muito os dados que a gente apresenta hoje sobre estatísticas de pessoas com depressão e ansiedade, porque as pesquisas são feitas por telefone e são apontadas por características, né? Então, eu vejo muito pessoal, Brasil é o país da América com maior concentração de pessoas com depressão, com ansiedade, etc. E eu acho que é muito importante esse esclarecimento sobre as diferenças entre estar com depressão e ter sintomas depressivos e sentir tristeza, sentir apatia, sentir algumas questões. E isso está intimamente ligado, no meu ponto de vista, com a falta de profissionais qualificados nas empresas para ter certas identificações, porque claro que o profissional da RH hoje é muito comum eles virem da psicologia, nem sempre, né? Mas é muito comum, mas ele não está ali na prática clínica, ele não está ali cumprindo essa função na grande parte do tempo, né? Ele é uma pessoa que entende melhor do comportamento humano. Mas cadê o profissional de saúde no trabalho que está lá nessa empresa, que consegue dar educação em saúde, distinguir essas questões e, principalmente, os líderes, no meu ponto de vista, são as pessoas que mais deveriam receber orientações
sobre como mais ou menos entender o que é depressão, sinais, sintomas, o que acontece, como encaminhar, quando chamar. Ele não vai dar diagnóstico, mas olha, Joãozinho, eu estou percebendo que já vem algumas semanas que você está se sentindo, né, desmotivado, com falta de motivação nas questões do trabalho do dia a dia. A gente não pode procurar um psicólogo juntos. Você quer conversar sobre isso? Quer fazer algum encaminhamento? Então, me falta muito também um senso, porque dos profissionais que lideram pessoas, de compreender pessoas. E aí eu estou falando aqui mais especificamente da ansiedade, da depressão, mas de todo um pouco, né, Virginia? E aí a gente vê assim, o papel da liderança é importantíssimo, porque se você tem uma liderança que fala, ah, o fulano é deprimido, você para mim é problema seu. Então você coloca a depressão no individual, tchau, falou, valeu, beijo, me liga. Não, peraí, e se esse quadro for um sintoma do funcionamento da empresa? Talvez esse líder esteja perdendo uma oportunidade de elevar aquela empresa para um outro patamar de saúde. Porque fulaninho, depressão, fulaninho, ansiedade, fulaninho, não sei o quê, fulaninho, Então, se você coloca tudo na conta do individual, Uhum, você pode ficar cego. Não, deixa eu reformular. Você pode não conseguir enxergar o todo, que pode ter alguma coisa errada no funcionamento dessa empresa. Então, eu já atendi uma pessoa em crise porque ela descobriu que ela tinha um canal para se colocar, ela tinha um canal para colocar as questões, as angústias com relação ao trabalho, e ela, de repente, descobriu que as sessões estavam sendo gravadas e ela, acidentalmente, no sistema da empresa, viu lá que todas as sessões estavam acessíveis para todos os funcionários. Isso é uma coisa gravíssima em termos de segurança. Inclusive, saiu da empresa. Ela entrou em crise, porque ela descobriu que os desabafos dela, todos estavam gravados e todos estavam acessíveis para todo mundo da empresa. E se ela quisesse, ela acessaria falas até dos colegas. É, é, eu também atendi uma. Isso é um absurdo. Eu atendi uma pessoa que falou: estou deprimida. Eu estou deprimida, eu estou assim, eu estou de mau humor, eu estou com a minha tolerância rebaixada, eu estou perdendo o gosto pelas coisas que eu fazia, eu estou. Se você for ver um checklist de sintomas, parece depressão. Mas quando a gente vai ver, o que que acontece? Ela estava exausta, ela estava com um esquema de trabalho insano, e ninguém falava nisso. Então, ela estava com uma sobrecarga, assim, que colocou ela numa situação de risco, e aí, no final das contas, fala, eu estou deprimida? Não, peraí, isso não é depressão, isso é exaustão, isso é um cansaço que vem acumulando, e aí eu fiz todo o histórico. O outro paciente também, fulano está deprimido, 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 fui avaliar, uhum. tem histórico de depressão, não tem perfil, não tem coisa, e a pessoa estava com uma anemia grave. Então, você tem outros fatores, que vai desde anemia até ambiente de trabalho inseguro, até exaustão, coisas que podem ser vistas como depressão. Por isso a importância do que você falou, Felipe, que é você ter pessoas qualificadas para fazer essa distinção, até para identificar se sim é uma questão ali do grupo, se é uma questão da empresa, se é uma questão maior, se é uma questão do momento, porque essa identificação implica em diferentes intervenções. Aí é que Claro, está o pulo do gato. claro. É engraçado, Virginia, você comentar, porque a gente aqui na FM, no programa corporativo, a gente aplica o check-up 360 nas empresas, né, para os colaboradores. E, e eu geralmente dou uma devolutiva, nem sempre, mas quando solicitado, dou uma devolutiva individual. E eu estou ali no papel como, mais que eu ame estudar,
e me aprofunde nas temáticas, eu não sou um profissional que especializado, eu não sou um psicólogo, eu não sou um psiquiatra, eu não sou um profissional da área específica que trata-se de saúde mental. E sempre me coloco nesse lugar porque a gente avalia o GAD-2 para avaliar grau de ansiedade e depressão, que é um questionário bem validado cientificamente, mas é um questionário, é uma triagem, ele por si só não vai dar diagnóstico para ninguém, né? E as pessoas, nossa, meu grau de ansiedade deu alto, né? Eu falei, calma, olha, isso é um grau de, pode ser referente aos últimos 30 dias, não é um diagnóstico, mas é interessante que você vai investigar. E o que é mais comum que isso acontece é que as pessoas começam a reportar problemas associados ao trabalho, e não a ela em si, né? Ah, agora o teletrabalho, tem que pegar 3 horas de ônibus, tem que acordar muito cedo, muito cobrado, aqui está muito difícil. Então, na pandemia, então, quando eu fiz esse trabalho, o que eu mais ouvia era relatos das pessoas sobre as questões de trabalho, de carga, de direcionamento, de comunicação, ou de, né, de demanda exacerbada. E eu achei isso muito, assim, de uma certa, para mim, incomum, porque elas queriam, na verdade, era falar. Elas amavam esse momento porque elas tinham uma oportunidade de falar sobre a saúde delas e como a empresa estava associada com isso. Então, eu acho que reforça, e aí dali eu faço encaminhamento, mas reforça, né, essa questão de ter profissionais que às vezes a empresa não tem, mas pode acessar, pode convidar, pode fazer alguma série de políticas, que aí eu que até pergunto para você um pouco assim, sabe, Virginia, que bons exemplos de políticas que a gente poderia trazer para o pessoal para implementação ou para se inspirar dentro das empresas. Eu trouxe uma aqui, mas eu vou falar dela só no final. Tá, eu vou fazer isso através de um caso concreto, real. A pessoa trabalhava na empresa A e na empresa B. Na empresa B, o nível de estresse dela era muito elevado, muito, muito, muito elevado. E ali havia um conjunto enorme de questões de um ambiente que era bem, um ambiente insalubre, em termos relacionais, em termos de comunicação, em termos de tudo. Para você ter uma ideia, a junta, né, de perícia e mais quem atendeu essa pessoa, ela entrou de licença desta empresa, mas não dessa. Quê? Exatamente. A licença de saúde dela foi afastar do fator estressor. A empresa A exigia dessa pessoa um volume muito maior de trabalho. Mas aqui não era volume. A empresa B, o trabalho era assim, tranquilinho, sabe? Aquele trabalho pianinho, mas a insalubridade das relações, a pessoa não tinha problema nenhum de fazer o trabalho. Mas essa aqui, a insalubridade das relações foi deteriorando aqui. Aqui não. Aqui era um volume de trabalho maior, horas. Ela tinha para você ter uma ideia, ela levava o trabalho para casa, mas ela estava feliz aqui. E se você perguntasse para ela, ela fala assim, aqui eu posso ser eu. Eu tenho aqui um espaço de fala, de coisa, de discussão, de proposta, um espaço criativo que aqui eu não tenho. Aqui é desqualificação, coisa. Então, isso são indicadores, e a gente não está aqui, a gente está chamando a responsabilidade pessoal, quer dizer, cada um cuidando da sua saúde, cada um cuidando do seu ambiente, e agora nós estamos falando de uma responsabilidade mais social, em que sim, as empresas não, é, elas ganham se elas olharem esse ponto de vista. Porque aqui você pode estar perdendo pessoas muito importantes Ah, para a empresa. Então, assim, a implementação de uma cultura de dar espaço para aquelas pessoas, de identificar pessoas que estão motivadas, motivadas como, quando, que, para quem, é, o,
Felipe, eu nunca na vida quis ser chefe, eu sou chão de fábrica, eu sempre falo, não me bota em chefia não, por quê? Eu não tenho perfil para ser chefe. Se você Uhum, me colocar numa posição de chefia, assim, eu não vou render, eu não estou motivada, eu não vou. É, então, tem pessoas que gostam de fazer, de estar lá, de estar com o público, de estar ali, estar na linha de frente. Então, identificar essas coisas, né? Olha o que que a paciente falou. Nessa empresa aqui, eu posso ser eu, né? uhum, Então, essa é a diferença da implantação de políticas. E volto a dizer, projetos de saúde mental é a tecnologia mais barata de investimento das empresas e com a repercussão mais a longo prazo. Você não vai ter que comprar um aparelho que custa milhões de reais. Você não vai uhum, precisar fazer investimentos em prédios maravilhosos. Volta para o básico. É o básico das relações, é o básico do ser humano, é o básico de interações, são os treinamentos e as capacitações em comunicação assertiva, são atividades lúdicas, espaços de fala, e são coisas que podem, inclusive, você juntar as próprias pessoas, porque as pessoas que estão trabalhando, elas sabem o que que elas querem e elas sabem o que que elas não querem. Elas sabem, uhum, escuta o pessoal de lá, escuta o pessoal que você vai saber exatamente o que está acontecendo e talvez assim projetos menos nababescos, sabe? uhum, Menos assim, aquela coisa, e projetos mais assim, alinhados com quem está ali, e dali podem sair grandes e boas e excelentes soluções. Menos jogo e mais humano, sabe? Menos foto, sabe? aham, E coisas mais efetivas nessas relações, em todos os níveis da empresa. E aí a gente volta a falar do papel da liderança, até que eu te contei o negócio do crachá, né, Felipe? uhum. É um Estava ótimo exemplo. Compartilha com o pessoal. Estava falando uma empresa, falou assim, não, nós vamos agora utilizar crachá. A empresa foi crescendo, né? Era uma empresa pequitinha, cresceu, ainda bem. Puxa, que bacana. Vamos usar crachá. Ah, ninguém vai querer. Crachá? Esquece. Aí o que a estratégia foi a seguinte: apenas o dono, assim, a diretoria chegou na empresa lá arrumadinho, com a fitinha e o crachá. Todo mundo, aquilo ali foi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, o que que é isso? Ah, é crachá. Ah, crachá? Que crachá é esse? Ah, não, o pessoal da diretoria tem crachá. Ah, eu quero, né? Então, os líderes começaram a usar crachá. E aí começou todo o movimento dos gerentes para falar assim, não, mas olha, a gente quer o crachá. Nós somos gerentes, afinal de contas, nós queremos. E aí os gerentes foram crachá e depois veio uma manifestação das secretárias. Não, mas eu também quero crachá. E aí foram implantando o crachá. Por quê? A iniciativa das lideranças da empresa, aquilo ali agregou valor a uma coisa simples como o uso de crachá. Nota que é diferente de uma política assim, de hoje em diante todo mundo vai usar crachá porque eu quero, eu estou mandando e .com.br e todo mundo usa menos a liderança. Eu não, sou diretor, por que eu vou usar crachá? Você Claro, nota claro. que a coisa vem dessa integração e desse exemplo você estava falando lá das Muito, meditações, né, muito Felipe? demais, né, Virginia? Assim, e é engraçado porque eu acho interessante, porque o líder, por exemplo, alguém sempre inspirou o líder. Sempre. Ninguém é líder sem nenhum tipo de inspiração. Alguém inspirou essa pessoa a ser líder. Algum profissional, ele sempre mirou até para ter esse ponto né, de performance, vamos dizer assim, de reflexo, de alcance, né? Existe quem tem predisposição, mas ele sempre tem alguém, poxa, esse cara líder aqui me inspira.
e ele vê o exemplo e busca chegar próximo daquele exemplo, mas quando ele às vezes está na liderança, ele esquece da importância do exemplo para cultivar uma cultura. E você comentou do exemplo que eu falei, é exatamente isso. As empresas, primeiro, que eu acho super importante esclarecer que você pontuou, programas de saúde e bem-estar corporativos, isso já está muito claro. Eles não devem ser padronizados, não devem ser uniformes. Os colaboradores são indivíduos, têm as suas particularidades, têm as suas necessidades. Eu não posso pensar que eu dando o mesmo benefício para todo mundo, eu vou contemplar a saúde de todo mundo ou esse bem-estar de todo mundo, porque, por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade super violenta, para ela, de repente, o benefício é morar um auxílio de moradia, morar num lugar menos violento, ou ter um transporte mais favorável, né? E aí tem graus de responsabilidade que a empresa pode pensar enormes, né? Mas vamos pensar simples, né? E o cara que mora num ambiente super seguro, ele não está pensando sobre melhorar a segurança, de repente ele está pensando em uma hora do dia, duas, para poder ficar com o pai que está doente. Para ele isso é vantagem, para ele isso é um grande benefício, um auxílio para cuidar do pai que está num momento sensível. Então, nota, claro que a gente tem dificuldade de ser hiper personalizado, mas a gente não pode ignorar que os benefícios de saúde corporativos vendidos a lote vão funcionar. Vai ter uma Tá. faixa muito pequena dessa população da empresa, 10% é ótimo. Assim, é ótimo, né? Assim, se aderir 10% está ótimo, porque vai ter sido muito, porque eu parti do pressuposto que um programa de saúde e bem-estar, talvez para a política de saúde mental, tem que ser o mesmo para todo mundo, quando não é. Tem que existir um mínimo de personalização, para que as pessoas Uhum. tenham o direito de escolher o que é bem-estar para elas, o que é útil naquele espaço de tempo, o que vai ser mais vantajoso para ela, o que vai trazer mais qualidade de vida. E os programas de bem-estar precisam ser desenhados a partir de um desenho e de um estudo, de uma escuta dessas pessoas, dessa cultura, para que aí sim a gente promova um programa de saúde, né? E aí me leva à questão que eu tive e tenho várias vezes de embate. As pessoas promovem, querem promover ações, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, palestra, e às vezes os próprios gestores e líderes marcam reuniões no mesmo horário, privando que aquele colaborador participe da ação, sendo que ele, não, você tem que estar na minha reunião, que é importante. Pô, mas o RH convidou para uma ação de saúde e bem-estar, para mim é importante. Ele não vai confrontar isso, provavelmente, né? Na grande essência, não vai. Então, olha quanto que é importante também existir uma comunicação mais assertiva, um combinado da liderança com esses programas de saúde e bem-estar, que raramente acontece. E isso é algo que exige, novamente, não é caro, é a coisa mais barata, o investimento mais barato da empresa, mas exige atenção, exige cuidado, exige sensibilidade. E uma coisa que você falou que é fundamental, para de achar que uma fórmula vai resolver as coisas. A sua empresa é única, o conjunto de pessoas que você tem é único. Para de importar do espaço sideral soluções mágicas. Para. Normalmente são muito caras. Então, Volta para o básico. Para de contratar grandes nomes famosos, não sei o quê, para dizer assim, botar todo mundo num quadradinho e quando a coisa não funciona, a culpa é do indivíduo. Você também, né? Quando está ali, a solução está na sua frente, está naquela escuta, está naquela coisa mais simples, mais humana, que é esse espaço de perceber o que está acontecendo. Porque até se você fizer um dia de saúde das pessoas, ó, hoje a gente todo mundo vai para o auditório, nós vamos fazer lá, nós vamos fazer isso, e você faz uma programação é, excelente dali. Aí as pessoas cri, 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 não comparecem. Isso é um sintoma. O que está acontecendo?
A equipe desinteresse. está com desesperança, é, sabe? Ah, a gente tentou fazer aqui, mas ninguém aderiu. É um sintoma. É fácil, assim, falar assim, ah, ninguém aderiu porque esse povo aqui eu vou te contar, viu? Então você isentou. Pode ser que o povo seja difícil mesmo, mas peraí, tem algo acontecendo ali. E aí a gente precisa de uma inteligência para inteligência e disposição e curiosidade para assim, o que é que está acontecendo aqui, até para escutar o que você não quer, né? Claro. Para ver essas coisas, né? Muitas vezes a gente tem aquelas técnicas, né, que você coloca a pessoa no espelho unidirecional para, assim, o que que você acha disso, né? Porque ninguém tem coragem de falar assim, quando eu estava fazendo a minha logo, né, eu pedi algumas opiniões sinceras às pessoas. E ainda bem que eu tive gente muito honesta que falou assim, credo, coisa horrível. Ai, parece uma coisa, ai, parece, parece uma banana, parece não sei o quê, ai, parece uma coisa de. Até que eu cheguei a uma logo, assim, e escutar até o que eu não queria escutar, porque a logo que eu mais gostei, todo mundo achou horrorosa, e depois eu olhei e falei assim, bicho, é feia mesmo. Ter essa capacidade de escutar o que você não quer, porque é Claro. ali que está o ouro, é ali que está o ouro. É ali que ali pode surgir uma solução inusitada que vai fazer uma diferença no cotidiano, no todo da empresa. Claro, claro. Virgínia, a gente está chegando breve aqui próximo do nosso final, do nosso bate-papo, e eu queria deixar de contribuição pessoal. Primeiro, tem um documentário na Netflix, eu vou ficar devendo, Netflix não, na Prime, eu vou dever essa informação para vocês, talvez vocês saibam, Virginia, um documentário que fala sobre depressão, ansiedade, fala, e de uma certa maneira está falando aqui sobre automutilamento, sobre suicídio, e foi tão interessante porque trouxe, e a gente, vocês vão notar que a gente praticamente não falou do tema suicídio aqui, porque, primeiro, né, ele é um tema que está associado a diversas coisas muito anteriores, como a Virginia colocou, muito básicas, ou seja, depressão está associada, ansiedade está associada, sim, está associada, mas antes tem o bem-estar, antes tem o olhar para o indivíduo, antes tem a escuta, antes tem a comunicação, então tem uma série de etapas anteriores antes da gente chegar nessas situações. Mas é importante ressaltar, né, que ele pode e deve ser prevenido. Primeiro, existem muitas vias de tratamento, de combate, de apoio a essas pessoas, não só privadas, como do governo, com excelentes programas que podem auxiliar. Uhum. E é importante a gente pensar também sempre que a gente aproveita esse mês para trazer com mais ênfase a fala sobre a saúde mental, mas que a saúde mental tem que ser olhada todos os dias, todos os meses do ano. Não precisa esperar o setembro para a gente se preocupar um pouco mais. Não é uma fitinha amarela no peito que vai resolver o problema da sua empresa, né? Não é só uma palestra que vai resolver essas questões. Tem que ser um olhar de curto, médio e longo prazo. E eu tenho uma formação em políticas de ESG, que é Environment, Social de Governança, e a parte S é que ninguém quer olhar. O social ninguém quer olhar, porque o ambiental tem as leis que regulamentam, né? Ou seja, se você não cumprir, você vai ser multado. O de governança está envolvendo a liderança, está envolvendo tomada de decisão, está envolvendo capital direto. E o social, que é como lida com essas pessoas, com políticas sociais, não se vê, apesar de existir muitas comprovações científicas disso, parece que as pessoas enxergam como algo muito distante os retornos tangíveis, como, por exemplo, de capital. Mas esquece que o capital da empresa, o maior capital é o ser humano. Ainda é, mais com o avanço da tecnologia, o maior capital da empresa é o ser humano, e a gente precisa dar a devida atenção para esse capital. Se eu estou falando de empresa, de investimento, de valor, é claro que está pensando em retorno, mas o que a gente mais sabe que as empresas acabam gastando também é o retorno, por exemplo, do ajuste do plano de saúde de um ano para o outro,
que é absurdo, está associado com questões. Então, é claro que são políticas de médio e longo prazo, algumas, mas algumas surtem a curto, como uma melhora do clima organizacional, que pode resolver questões mais severas. Então, em resumo, assim, da minha parte, eu chamaria muita atenção para isso, para que as empresas, primeiro, olhem para os seus indivíduos como indivíduos, e não como pessoas que são réplicas de outras, ou que têm os mesmos problemas e cenários sociais dos outros. Você pode não individualizar um a um, mas em pequenos grupos. Existe um grupo na sua empresa, sempre vão existir grupos com necessidades semelhantes. Então, pensar numa pluralidade de ações para que eu tenha mais pontos de intervenção, mais sucesso e mais chance de alcançar mais pessoas. Se eu só faço palestra, se eu não faço outro tipo de ação, eu vou dificilmente contemplar todo esse grupo que eu preciso abordar. Um segundo ponto que é fundamental, na minha perspectiva também, é pensar em questões de curto, médio e longo prazo. Todas elas Uhum. precisam ser abraçadas e planejadas. A gente faz plano para tudo, financeiro, plano de projeto, plano para implementar nova tecnologia, mas ninguém faz plano, e isso estou dizendo de experiência própria, quase ninguém, para implementar um programa de saúde e bem-estar nas empresas. Ah, vamos fazer. Não, tem que ter um plano, dados que vão ser avaliados, quem vai acompanhar, atores, projetos, tudo isso precisa ser desenvolvido, né? E relembrar, que, na minha opinião, o mais importante é que esse mês não se, né, essa temática não se reduz a setembro, né? Ela contempla o ano todo, todos os dias. Então, do meu lado de cá, eu queria deixar de principal um recado é isso, eu queria passar para você, Virginia, se você quer deixar alguma informação para que tivesse que escolher uma para ficar com eles, qual seria? É, eu, assim, assino tudo que você está falando, porque isso aí significa questionar alguns paradigmas muito pesados, né? De você passar em cima das pessoas igual um trator, porque é o lucro máximo, a coisa máxima, não sei o que máximo. E o que a gente está falando é que isso pode não ser muito sustentável em algumas gerações aí, né? Eu, eu queria deixar uma metáfora que é para as pessoas pensarem na obra do Tolkien, que eu acho que foi muito popularizada com O Senhor dos Anéis, a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis. Eu queria só que a gente pensasse uma coisa. O livro e mesmo o filme, o livro é o mais extenso, ele gasta muito tempo descrevendo os hobbits. Os hobbits gostam do aroma da flor, os hobbits apreciam o gosto da comida, os hobbits pisam direto na terra, eles sentem a terra, os hobbits gostam de um momento de descanso, os hobbits têm toda uma coisa com festa, com congratulação, com coisa. É isso que eu estou chamando de base. Eles vão no básico, naquela coisa. Samwise é um jardineiro, ele vê as flores, ele cozinha, ele coisa. E não foi exatamente esses hobbits, né? Eu nunca entendi isso, mas depois eu fui lendo outras referências, né? Você tem lá grandes guerreiros, grandes exércitos, grandes perigos, grandes. E quem foi que derrotou o anel, né? Spoiler, né? Foram os hobbits. E aí eu entendi aquela reverência no último filme em que o rei faz e todo o reinado faz para aquele grupo de hobbits, aquele grupo de pessoas que apreciavam uma árvore, uma coisa, uma comida, um, algo, né? É isso que eu estou falando do básico. Questionar esses grandes paradigmas de grandes guerreiros, de empresas que saem passando rolo compressor em todas as outras, e que talvez quem, não sei se vai sobreviver, né? Na obra do Tolkien, quem sobrevive foi o que está conectado com as coisas mais essenciais ali e mais simples. É só uma metáfora para a gente pensar.
Excelente, Virgínia. Eu também sou fã dos Senhor dos Anéis e do livro. E eu não tinha pensado nessa. Obrigado pela reflexão, com certeza. Para mim faz todo sentido. Eu até acrescentaria que me parecem as pessoas com menor ganância e, né, que estão ali dando valor no simples e mostrando para gente que simples é diferente de simplório, não é a mesma Uhum. coisa, né? É o E que há uma certa essencial. complexidade no simples e na sua essência. Pessoal, eu espero que o bate-papo tenha sido interessante para vocês. Com certeza para mim foi ouvir você, Virgínia. Sempre bom te ouvir. E espero que vocês tirem o melhor proveito possível, né, dentro do que foi e fez sentido para você aqui, né? Uhum. Tá bom? Muito Virgínia, obrigada. Obrigada pela obrigado chance. por eu, tá bom? A gente se fala até a próxima. Pessoal, uma ótima semana e um bom Setembro Amarelo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.